Existem ocasiões em que, apesar de demonstrarmos afeto, consideração e dedicação, certos indivíduos simplesmente nos desconsideram. Elas se habituaram à nossa companhia, menosprezam o nosso papel essencial e, de maneira equivocada, supõem que estaremos sempre presentes, ainda que sejam ignoradas de forma constante. Neste material, você descobrirá 10 comportamentos impactantes inspirados no estoicismo que provocam exatamente esse efeito. Eles geram naqueles que não te apreciavam um sentimento de ausência, instabilidade e remorso. Contudo, fique atento. Este material não serve como fórmula para retaliação ou controle afetivo. Trata-se de uma forma de reconquistar o domínio sobre a sua existência e reforçar a sua autoestima. Vamos à primeira conduta. Conduta 10. Adote o mutismo calculado. Raras ações possuem tanta força quanto o silêncio, principalmente quando aplicado com intenção deliberada. Quando uma pessoa te desconsidera, ela antecipa uma reação sua, uma defesa, um apelo por reconhecimento. No entanto, ao optar pelo silêncio como resposta, surge algo intrigante. Esse indivíduo perde o domínio da história. No estoicismo, o silêncio não representa passividade, mas sim maestria sobre o próprio ser. Epicteto afirmava: é inviável que alguém aprenda o que acredita já dominar. Ao calar-se perante o menosprezo, você transmite sem verbalizar que não se alinha àquela vibração negativa e que está pronto para prosseguir sem buscar aprovação externa. Realize isso de outra maneira. Ignore comunicações superficiais. Justifique sua ausência perante quem não se importa de verdade. Recuse-se a sustentar diálogos que só surgem quando convém ao outro. Todas essas escolhas sinalizam que a sua tranquilidade prevalece sobre a companhia prejudicial de alguém. E o que ocorre com quem você desconsidera? A agitação inicia, a incerteza brota, porque ele não retrucou, porque ela desapareceu, acaso encontrou uma opção superior? Esse fluxo de interrogações começa a minar o orgulho de quem se acostumara a receber o seu tempo, o seu interesse e o seu carinho sem esforço. O silêncio atua como um reflexo, e nem todos estão aptos a confrontá-lo. Mas você sim, pois o estoico reconhece que o verdadeiro mérito reside no autocontrole, não na visão dos demais. Ao implementar o mutismo calculado, você não estabelece separação para influenciar, mas para se salvaguardar. Nesse trajeto, você conquista autonomia e, justamente por isso, ganha ainda mais relevância. Conduta 9. Deixe de se defender perante quem se recusa a te compreender. Um dos equívocos mais comuns é o esforço emocional para provar o nosso mérito aos outros, esclarecendo excessivamente, legitimando cada opção, protegendo cada ação. Porém, o estoicismo é explícito. Não gaste a sua vitalidade com quem já optou por não te captar. Marco Aurélio registrou: se for viável alterar, altere. Caso contrário, acolha, mas evite o esgotamento. Ao cessar as justificativas para quem não te estima, você envia uma mensagem inequívoca: não dependo do seu aval. Isso neutraliza. Quem se habituara a te enxergar como acessível, complacente, ansioso por satisfazer, passa a indagar: o que se transformou? O fascinante é que essa postura não requer hostilidade, apenas solidez. Se alguém te ataca sem base, não discuta. Apenas sorria e avance. Se questionam as tuas resoluções, não busque persuadi-los. Prossiga no teu rumo com segurança. A ausência de reação impacta mais que 1000 defesas. Frequentemente, quem te desvaloriza aguarda que você responda com vulnerabilidade, que se proteja, que se desculpe inclusive pelo indevido. Mas ao interromper as prestações de contas, você revela que não mais se apoia no julgamento alheio para se sentir pleno, e isso intimida. No cerne, os indivíduos percebem quando você se harmoniza com as tuas escolhas, e é isso que instiga a reflexão. Como se sentisse repelida,
ainda que você não tenha proferido uma frase áspera, porque o quietude da tua maturidade ecoa mais intensamente que qualquer altercação. O estoicismo quer expressar: não faz sentido esforçar-se para demonstrar o teu mérito a quem deliberou ignorá-lo. Você não tem de validar nada, basta existir de modo integral. E quem não te apreciava começará a duvidar de si, quiçá em momento inoportuno. Conduta 8. Existir com direção e priorizar o autodesenvolvimento. Nada desestabiliza tanto uma pessoa quanto testemunhar alguém que ela menosprezava, prosperando independentemente dela. Quando você canaliza o teu foco para as tuas metas, iniciativas e evolução pessoal, o sinal é nítido: eu me basto. E isso abala profundamente o autoestima de quem supunha que você necessitava da companhia ou do endosso dela. No estoicismo, existe um axioma fundamental: domine o que se encontra ao teu alcance, e o que cabe em tuas mãos é o teu período, a tua vitalidade e a tua concentração. Em lugar de dissipar isso na tentativa de conquistar ou se lamentar desnecessariamente, aplique em ti, estude com afinco, preserve a tua forma física, adquira competências inéditas, descubra territórios novos, demonstre a ti que a existência prossegue e pode se tornar superior sem quem não te honrou. É nesse instante que o pânico irrompe do outro lado, pois a pessoa observa que você não meramente se distancia, você se eleva enquanto ela te relegava ao fundo, você aprendeu a se posicionar à frente. Quem não te estimava passa a te vislumbrar resplandecendo em quietude, sem alusões, sem melodrama, sem súplicas, simplesmente viva. E essa conduta é infinitamente mais influente que qualquer declaração, porque evidencia que você não simula resiliência diante dos obstáculos, você é genuinamente robusto. Ademais, existir com direção erige uma defesa orgânica contra laços danosos, porque ao se alinhar com a tua vocação, a tua serenidade vira essencial, e qualquer um que aspire te rebaixar será espontaneamente ultrapassado. O genuíno vigor do estoico reside em prosperar bem, inclusive quando os demais contestam ou se retiram, pois ele sabe que a réplica ideal ao desdém é o progresso. E ao iniciar o florescimento sem demandar outrem, quem não te valorizava começa a ansiar fervorosamente por reintegrar-se à tua jornada. Mas quiçá agora o tempo tenha se esgotado. Conduta 7. Estabeleça fronteiras sem remorso. Uma das posturas mais revolucionárias que podes adotar é dominar a arte de recusar. Recusar a quem te explora, a quem surge unicamente em momentos de conveniência, a quem ignora as tuas emoções, mas presume a tua disponibilidade perene. No estoicismo, isso se denomina autodisciplina. É a capacidade de proceder guiado pela lógica, não pelo arrependimento ou pelo temor de contrariar. Muitas vezes, quem não te aprecia se apoia na tua hesitação em definir barreiras. Eles se familiarizaram com a tua ubiquidade constante, com a tua tolerância ilimitada, com o teu coração perenemente receptivo. Mas ao iniciar a delimitação de traços nítidos e irrevogáveis, a perspectiva se altera, e para eles, de modo alarmante. Marco Aurélio declarou: você detém autoridade sobre a tua mente, não sobre ocorrências externas. Internalize isso e acharás robustez. Definir fronteiras é precisamente isso. Concentre-se no que podes gerir, as tuas escolhas, a tua participação, o teu lapso temporal, e salvaguarde-os com determinação. Quando alguém avança no teu território afetivo com rudezas, desconsideração ou apatia, não precisas rebater, basta recuar. Quando tentam te sobrecarregar ao antepujar a tua harmonia, mantens a compostura. Quando demandam o teu interesse sem oferecer reciprocidade, optas pelo retraimento e partes. Essa postura, isoladamente, provoca um impacto arrasador em quem se acostumara a te influenciar afetivamente, porque agora as táticas não surtem efeito. A influência se dissipa. O peso da consciência não te imobiliza.
Você se liberta, e isso aterroriza quem outrora exercia domínio sobre ti. O estoico capta que o apreço próprio também implica pronunciar basta. É reconhecer que, ao resguardar a tua serenidade, você orienta os demais sobre o tratamento merecido. E se não assimilarem, talvez iminente a perda do acesso à tua companhia. Conduta 6. Mantenha a cortesia, porém com separação. Essa é uma das posturas mais refinadas e mais perturbadoras para quem não te estimou. Quando você prossegue sendo cortês, equilibrado, afável, mas sem conceder intimidade, sem autorizar invasões ou partilhas emocionais, o comunicado é evidente. Eu avancei, e você perdeu o espaço aqui. O estoicismo leciona. Não é sábio reagir com impulsividade ou a fúria e a ânsia por retaliação só nos aprisionam. Em lugar disso, é essencial nutrir qualidades como a bondade, a moderação e o domínio sobre si mesmo. Nada ilustra isso melhor do que lidar com cortesia com aqueles que te menosprezaram, porém preservando o espaço essencial para proteger sua tranquilidade interior. Essa abordagem desconcerta e, simultaneamente, perturba, pois quem te desconsiderava antecipava apenas duas reações: ou que suplicasses por reconhecimento, ou que desabasses em amargura. No entanto, ao responder com uma saudação serena, um gesto breve desprovido de ódio, mas também livre de vinculação, você neutraliza por completo o interlocutor. É como afirmar: eu não guardo rancor, mas também não permito mais entrada em meu universo. Essa delicadeza é impactante, pois revela equilíbrio emocional. Demonstra que você encontrou serenidade, mas com clareza sobre quem merece seu investimento de tempo e quem não. Com o passar dos dias, o outro reconhece que desperdiçou algo além do que supunha. Não se trata só da ausência física, mas da oportunidade de desfrutar de sua dedicação, sua empatia, sua lealdade. E isso desgasta, já que a amabilidade à distância carrega um significado que o desdém ignora. Ela prova que não é preciso se tornar uma versão azeda de si para avançar. Você simplesmente evoluiu. O estoicismo compreende que não vale a pena travar batalhas sentimentais. Em certos momentos, basta prosseguir com integridade. Quem te subestimava, ao notar isso, absorve o golpe e, quem sabe, pela primeira vez, capta a importância que você sempre representou. Atitude 5. Permaneça inabalável perante as censuras. Um dos artifícios mais comuns de quem te desvaloriza é o comentário infundado. Frequentemente, indivíduos evitam confrontos diretos e, em vez disso, minam sua autoestima, destacando supostas fraquezas ou lacunas imaginárias. O que ignoram é que, ao abraçar os ensinamentos estoicos, você se imuniza contra tais ataques. Epicteto observou: não são os eventos que nos inquietam, e sim nossas interpretações deles. Assim, ao se manter impassível ante as críticas, você percebe que o cerne do issue não reside no crítico, mas na forma como processa essas observações. Aqueles que te menosprezam podem lançar frases ásperas ou juízos demolidores na tentativa de te ferir, mas não preveem que você conserve a compostura, o foco e a calma, sem permitir que suas expressões causem qualquer abalo. Isso precisamente desorienta e frustra quem costuma te desequilibrar com relativa facilidade. Ao deixar de responder às contestações, não por apatia, mas por aprender a enxergar as expressões como meras expressões, você reassume as rédeas do contexto. Desaparece o terreno para influências afetivas ou para tentativas de te rebaixar. Você deixa de ser suscetível às visões alheias, pois sua essência se ancora em fundamentos mais robustos. A contestação esvazia sua força quando você opta por não deixá-la interferir em seu equilíbrio interno. Quando alguém que te negligenciava nota que nenhuma declaração sua consegue te desestabilizar, perde o domínio da interação. Então surge o autoexame,
porque ele não se altera. Isso a conduz ao abismo da inquietação. O estoico entende que a genuína autonomia reside em gerir as próprias respostas. Ao se tornar inabalável, você não apenas se resguarda de assaltos verbais externos, mas se robustece por dentro, ciente de que sua harmonia flui unicamente de sua vontade, não das vozes de quem te ignora. Atitude 4. Preserve sua honra inclusive na solitude. Uma das instruções mais impactantes do estoicismo é que nossa integridade não se baseia na presença de terceiros, mas no modo como nos conduzimos em qualquer circunstância. Quando outrem te desconsidera, o impulso mais forte pode ser se humilhar na busca por afeto ou se expor na esperança de que notem sua dor. Contudo, o estoicismo nos orienta a sustentar nossa retidão, mesmo nas conjunturas mais árduas, sem plateia. Sêneca registrou: é no isolamento que o indivíduo mais descobre sua nobreza. Sustentar a compostura ante o menosprezo é um exercício de independência afetiva. Não requer validação externa para afirmar sua identidade ou seu papel. Seu apreço próprio origina-se de sua conduta e de sua perspectiva, não de endossos forâneos. Ao conseguir sustentar essa pose de retidão, ainda que invisível aos olhos, ainda que em reclusão, você emana uma potência muda. Quem te desvalorizava ao registrar isso, inicia o interrogatório interno. Como ele prossegue adiante? Como ela se mantém resoluta sem meu interesse? Essa aura de vigor interno é inalienável. Por vezes, quem te desdenhava ou subestimava contava com seu colapso, com sua dependência de aprovação para avançar. Mas ao se preservar coeso, sem se ancorar no escrutínio externo, o outro sente o vácuo. E, na maioria das vezes, esse sentimento de ausência é o catalisador para o remorso em quem falhou em te honrar como devia. No desfecho, você se eleva ainda mais, pois a essência da robustez estoica jaz na adesão aos ideais pessoais, independentemente das percepções ou ações alheias. E ao conservar sua honra na reclusão, você a consolida. Quem te menosprezou vai assimilar, quiçá com atraso, que não perdeu mero convívio, mas a ocasião de conviver com alguém sincero, genuíno e resiliente. Atitude 3. Encare sem receio o avanço, sem alertas prévios. Com frequência, os que te desvalorizam aguardam que anuncie sua partida antes de romper conexões, que detalhe os motivos do afastamento ou que conceda uma oportunidade final para alteração. Mas o autêntico vigor surge da capacidade de progredir sem demandar racionalizações ou esclarecimentos aos demais. No estoicismo, um dos pilares mais firmes é o reconhecimento da transitoriedade. Nada perdura indefinidamente, inclusive as ligações humanas. Se alguém te desconsidera, essa figura já se distanciou afetivamente de algum modo. E talvez você apenas antecipe isso antes que o hiato se transforme em lesão profunda. Em vez de aguardar o instante ideal para se resguardar ou crer que deve prestar contas, a conduta estoica é direta. Se o outro te ignora, aceite que o vínculo possui prazo de duração e avance sem temores, sem réplicas, sem alarido, sem retrocessos. Isso, ao optar por desligar laços ou se proteger sem se angustiar pelo efeito no interlocutor, você projeta uma autoconfiança vasta em sua aptidão para acontentamento, mesmo sem endosso alheio. E isso, isoladamente, provoca um abalo psíquico no outro. Quem te subestimava inicia o questionamento: por que sem minha anuência? Por que sem defesas? Essa postura não carrega revanchismo. É mera eleição de priorizar seu equilíbrio, sem render contas a quem nunca te tributou o apreço justo. O estoico sabe que o tempo é exíguo para dissipá-lo em vínculos que não fomentam evolução ou serenidade interna. E quem te desvalorizava, ao captar isso, experimenta o vazio da ausência e, não raro, o pânico ao constatar que não foi você a suplicar retorno. Atitude 2. Celebre seus êxitos
sem ansiar por elogios. Uma das ciladas mais perigosas quando outrem te desconsidera é postergar a gratificação na expectativa de que notem seus progressos e feitos. Porém, o estoicismo revela que o contentamento real brota do saber que se esforçou ao máximo, sem importar se foi notado ou ovacionado. Ao concretizar algo relevante e decidir não aguardar aplausos, você se emancipa da busca por confirmação externa. Isso não implica presunção ou desinteresse, mas a percepção de que seu percurso e realizações valem por si, não por aceitação de outrem. Quem te ignora tende a te eclipsar justamente quando conquistas algo notável. Eles supõem que busque sua chancela ou que te sintas diminuído pela ausência de suporte. Mas ao agir como se seus triunfos bastassem para sua própria alegria, você institui um intervalo que leva o outro a indagar: por que sem minha chancela? O encanto reside em que, tal como está, não requer vivas. Seu mérito não se vincula ao julgamento alheio. Sua calma não pende da ocorrência deles. Isso gera uma tranquilidade palpável e influente. Quando os circunstantes notam que não dependes deles para prosperar ou se alegrar, isso os instiga à reflexão. E quem te desvalorizava se vê em aporia incômoda, inerme para interferir em seu trajeto. É um empoderamento discreto. Ao realizar e prosseguir, sem pausar pelo tributo de quem te ignora, você abre campo para que os que importam de veras apreendam seu brilho sem artifícios, sem encenações, só com condutas firmes. Atitude 1. Cultive a independência afetiva. Uma das posturas mais vigorosas que pode adotar ante quem te desconsidera é conquistar a suficiência emocional. Isso quer dizer que não se apoia em aprovações, olhares ou afagos externos para crer que sua existência importa. Você se basta, e essa noção profunda é uma das raízes maiores de autoridade. O estoicismo postula que nossos afetos não devem se submeter a influências externas. Epicteto proclamou: "Acontentamento reside em nós, não nos demais." Ao assimilar isso, você compreende que só você detém o condão de modular seu humor. Os outros podem tentar te abalar, mas você escolhe sua resposta. Ao se tornar independente afetivamente, erige uma barreira orgânica contra o desdém ou a apatia. Quem te menospreza, nota que suas manobras para te rebaixar ou te excluir simplesmente falham. Você não mais se submete às suas falas ou gestos. Você já se completa. A suficiência emocional, todavia, não equivale a isolamento ou retraimento total. Significa prover a si o essencial, afeto, estima, chancela, sem se fiar nos demais. Isso forja uma potência interna notável, pois você passa a existir conforme seus critérios e ideais, não pelas demandas ou julgamentos externos. E ao proceder assim, quem te desvalorizava sente o deslize do domínio sobre o cenário. Você não vacila mais pela escassez de interesse. Não anseia mais por sua anuência para se sentir pleno. Essa genuína autarquia é, não poucas vezes, o que impele quem te negligenciava ao verdadeiro pavor, ante a irrecuperável ausência de influência sobre seu equilíbrio. Ao incorporar esse axioma, você não só se enriquece, mas exemplifica uma existência ancorada na autonomia e na soberania afetiva. Como corolário, os demais passam a enxergar em você uma figura inquebrantável, um paradigma de segurança e autoestima, o que frequentemente é o que mais atemorizava quem te subestimava. Essas são as 10 posturas que desestabilizam quem te desconsidera, inspiradas na sabedoria estoica. Se apreciou o conteúdo, cadastre-se no canal para não desperdiçar nenhuma publicação. Confira o vídeo destacado na tela.